Amém. Então, bem, irmãos, já anunciei antes, que nós vamos falar sobre a escolha, a escolha certa, porque às vezes a gente escolhe algo para nossas vidas e não escolhe bem, vai uma escolha mal, a gente vai pagar um preço alto. Mas na vida espiritual, precisamos acertar as escolhas. Que nem eu disse aquela hora. Vocês escolheram vir à igreja. Vocês uma escolha certa. Nós escolhemos muitas coisas. Escolhemos aceitar Jesus. Uma escolha certíssima. A melhor escolha que nós nessa vida fazemos é isso. Então, no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, diz assim, Josué, e a página da Fiel é 284. A página, então, da Fiel. Agora essa minha aqui é outra, Então vamos ver o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e o sirvais com integridade e com verdade. E tirai do meio de vós os deuses, aos quais serviram os vossos pais, da outra parte do rio, e no Egito, e servir ao Senhor. Então ele está dizendo, servir ao Senhor, como o primeiro que tem que fazer? Converter os nossos corações. Converter os nossos corações para fazer a vontade do Senhor. Então, e aqui no versículo 2, diz assim, e Josué então disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vossos pais habitavam antigamente do outro lado do rio, ou seja, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a deuses estranhos. Então, os nossos pais que está falando que serviram, então, vossos pais de outra parte do rio, da parte do rio, o rio Eufrates, e no Egito. Então ele está falando aqui, olha o versículo 1, e ajuntou Josué todas as tribos de Israel e Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus príncipes, os juízes e os seus oficiais, e se apresentaram diante de Deus. E Josué então disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Então, nós vemos aqui, quando a Bíblia fala, os profetas, agora a Macássimo Paulo está assistindo, ele falou para mim que ele assiste. Então, quando a Bíblia fala, Josué, os outros apóstolos, fala assim diz o Senhor. Nós, quando vamos dizer algo, nós não podemos dizer, o pastor que falou, o irmão Félix que falou, não, a Bíblia que falou, é o Senhor que falou. Nós falamos o que ele falou. Então ele disse que, disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vossos pais, que habitaram antigamente do outro lado do rio, ou seja, Terá, que é o pai de Abraão, e de Naor. Ele fala, e serviram a Deus estranho. Quando a graça, ela encontrou Abraão, ele era um idólatra.
E quando a graça encontrou nós também, nós éramos idólatras. Não existiu na face da terra nenhum, quando a graça encontra com ele encontrou a graça de Deus, o favor de Deus, que é a graça de Deus que vinha em nós, não é nós que vamos de encontro, ela que veio. E de fato, também de toda a maneira, outras maneiras, todos nós, antes, quando nós não conhecíamos o Senhor, e todos aqueles também que não conhecem o Senhor, são culpados do mesmo pecado, a idolatria, porque não conhecem o Senhor. Então, para muitos, é a adoração do eu. O problema mais difícil do ser humano, do homem, é o eu. Nós devemos apontar para outro, é ele. Quando nós vamos fazer alguma coisa, não devemos esquecer de maneira alguma de usar o nome de Deus. Se Deus permitir, eu vou a tal lugar. O eu tem que ser depois, porque o eu é... Nós devemos dominar esse eu, pôr Deus na frente. Se Deus quiser. Não foi Tiago que disse isso também? Que aí nós iremos tal cidade, faremos isso, faremos isso. Se Deus quiser, amanhã nós iremos tal cidade, compraremos, fizemos isso, fazemos aquilo. Mas primeiro, Deus na frente. E às vezes nós esquecemos, falamos, eu vou sim. Não esquecer, põe Deus na frente. O eu é muito sério. O eu não deixa a gente escolher as coisas certas para agradar a Deus. Até no cristianismo, os ídolos são em abundância, embora de uma forma diferente do tempo antigo, do tempo de Josué, que nós estamos estudando de Josué agora, dos profetas. Hoje tem muitos, os ídolos, pode ser a própria gente mesmo. Muitos hoje, sabe o que adoram? A igreja. Tem a igreja como um ídolo. A igreja somos nós. Nós devemos ter como ídolo o cabeça da igreja. Olha bem como é que é uma frase bem. O homem, o cabeça da mulher. Tem que as mulheres entenderem bem isso. O homem é o cabeça da mulher. Não a mulher é o cabeça do homem. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Depois vem o homem cabeça da mulher, Cristo o cabeça do homem. E quem que é o cabeça de Cristo? Alguém lembra? Cristo é o cabeça da igreja. E quem é o cabeça de Cristo? Olha lá, Deus. Daniel já apontou o dedo para cima, Deus. Então, por isso ele fala assim. E ali no versículo 3, eu não ia ler, vou ler, ó. E eu tomei a vosso pai, Abraão, do outro lado do rio, que é o rio Eufrates, e o trouxe por toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua geração, e lhe dei a Isaque. Então, o Senhor Deus era o autor de todas estas coisas que aconteceram. Abraão, que fez com Abraão, todas as coisas que acontecem, é que Deus permitiu. E Deus, Ele é autor do universo, Ele é autor de tudo. E a Isaque dei a Jacó, e a Jacó a Esaú. Olha bem o quadro. E a Isaque dei Jacó. Pensa, Abraão teve Isaque. Depois de Isaque deu a Jacó, e Jacó a Esaú. E a Esaú dei
o monte de Seir, para que o possuíssem. Mas Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Então aqui nós vamos voltar aqui no versículo 15. E se vos parece, olha o que Josué disse no versículo 15: e se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, quando estava do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: olha bem, se parece mal servir ao Senhor, se vocês é mal, não é bom, se parece mal servir ao Senhor, então vocês escolhem hoje quem vocês vão servir. Então hoje, falando para o povo de hoje, quem que vocês vai servir? Então nós devemos sempre fazer uma escolha. Quem é nessa escolha que eu vou escolher? Quem que eu vou servir? Eu vou servir o Senhor? Ou eu vou servir o outro? Ou eu vou servir a mim mesmo? Se eu for servir a mim mesmo, então não estou servindo ao Senhor. Agora, se eu servir a mim mesmo, que corresponde ao espiritual, às coisas do Senhor, aí está afinado, aí estou servindo a Deus. Então eu escolhi, iluminado pelo Espírito Santo, baseado na palavra dele, então vou escolher servir ao Senhor. E Josué, ele disse uma coisa interessante: olha, isso serve para pôr em prática hoje. Irmãos, quem não quer servir a Deus, problema dele. Você sabe que não é certo convidar membro da igreja para vir à igreja. Convidar é visitante. Às vezes eles estão enxugando gelo, como diz. Está pegando. Vai enxugar gelo. Você consegue enxugar gelo? Pega uma toalha e vai enxugando o gelo. Vai, você não enxuga nunca. Parece que não tem fim, você fica perdendo tempo. Convidar pessoas que não é cristão, porque os cristãos já sabem que deve ir na igreja, não é obrigado. Então o Josué diz: olha, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos imitar Josué. Se vocês não querem, se a minha família não quer, meus parentes não querem, meus vizinhos não querem, outros não querem, aí então eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Nós não devemos estar olhando para os outros, para aqueles que estão enfraquecendo, aqueles que estão caindo. Nós temos que olhar para Deus. Irmão, domingo de manhã, eu vou contar agora que eu lembrei. Estava aqui, sentado aqui, domingo de manhã, não via ninguém. Olha bem, escuta bem a frase. Eu estava aqui, estava com a nova, falei: minha velha, vou pregar só para você hoje. Pelo jeito que eu estou vendo, né? Observando. Nem que eu não tivesse. Daqui a pouco chegou o irmão José Vicente e eu olhei para ele. E eu perguntei para ele: irmão José Vicente, o que você faria? O que você me diria? Você vê, não tem ninguém aqui, só nós três. Você pedia para nós ir embora? Ah, vamos fechar o templo, não compensa. Falei: de jeito nenhum. E já na hora ele lembrou: Jesus não disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aí depois chegou quem? Aí veio, acho que a irmã Jacira. Aí depois o Duarte, irmã Duarte. E depois o João Aristide. E depois parece que a irmã Rosa. No fim eu falei: olha, mas tudo,
chegou no ponteiro, bateu em cima. Major Aristide? Oh, desculpa, Major, parece que eu vi que você sentou ali, né? Então quem que será então que foi ele? Bom, então é isso. Nós devemos servir ao Senhor, não pode olhar pela quantidade. É melhor, isso que acontece, você vê o templo cheio, o auditório. Mas ele disse aqui tem uma frase escrita aqui, o guerreiro não pode responder por outro. Ninguém de nós podemos responder para o outro. Pode ficar aí que eu sou responsável. Eu respondo perante Deus. Não, cada um vai responder. O guerreiro, cada um vai fazer a sua parte, não vai responder por outro, mas responde por si mesmo. Cada um de nós vai dar conta diante de Deus. E a sua resposta deve ser a resposta de cada um de ser humano na terra: servir ao Senhor. 16. Então o povo respondeu e disse: nunca tal coisa aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Sabe o que? Vamos ver se os irmãos vão responder o que eu estou vendo aqui. Eles confiaram em quem aqui? Olha bem como que responderam. E o povo respondeu e disse: nunca tal coisa aconteça. Porque aqui não tem nenhum entre parênteses, está parado aqui, nunca, o povo respondeu e disse: nunca tal coisa aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Eles confiaram no que ou em quem? Para responder assim. Em si mesmo. Então, se eles confiarem em si mesmo, confiaram na carne. Eu escrevi aqui, confiaram na carne, que é em si mesmo. Então, já não é. Nós não podemos falar, eu não, todo pode. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, discípulo de Cristo, que Jesus disse assim, que todos iam escandalizar nele, né? Quer dizer, vai desacreditar quando vai entregar na cruz. E Pedro tomou as ações: olha, se nem que todos escandalizem, eu não, nem que tudo negue, eu não. E Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, ele confiou o quê? Nele. Jesus disse: olha, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E aconteceu. Então, o que aconteceu aqui? O 17: porque o nosso Deus é o Senhor, que nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, o qual diante dos nossos olhos tem feito estes grandes sinais, e nos guardou por todo o caminho por onde andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais temos passado. Então eles viram que Deus guardou eles, guardou e guarda para sempre. Então, porque o nosso Deus é o nosso Deus que tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito. Então nós podemos dizer de outra maneira que Deus nos tirou, hoje nós falamos, tirou nós do Egito, quer dizer, do mundo. Não foi nós que saímos do mundo por nossa conta, por nossa vontade, fácil. Todos nós deu trabalho, irmãos. Demorou tempo para a gente acordar, abrir os olhos, para os olhos da fé, para enxergar a realidade.
O mundo está cheio de gente nessa situação lamentável. Não estão olhando para Deus. Você não vê nada nas notícias. Difícil você encontra alguém que vai falar assim: se Deus quiser. Você escuta falar assim: ó, nós vamos controlar tudo. Temos que controlar tudo. Nós temos. Você fica observando. Não usa o nome de Deus. Confiando na tecnologia. Confiando na ciência. Confiando em si. O cristão fala diferente. Olha, o cristão sabe. Não é fácil. Não é fácil. É só Deus. Então, e o Senhor lançou de diante de nós a todos os povos, os amorreus, que habitavam na terra. Nós, pois também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Versículo 18. Então o povo respondeu corretamente com fé e com arrependimento, quando Josué estava pregando, falando. Os seus corações estavam exatamente de acordo com as palavras que Josué estava falando. Ele estava de acordo, exatamente de acordo com as suas palavras, palavras que ouviram de Josué. Então nós, irmãos, nós devemos também, a resposta nossa deve ser com fé, não responder por responder. Eu vou, eu faço. Responde com fé no Senhor. Nós não devemos deixar o Senhor de lado em nenhum momento, esquecer de agradecer a Ele e sempre pôr o Senhor na frente, Deus na frente. Aí nós vivemos, irmão, vivemos uma vida de paz. Mesmo nas tribulações, Jesus disse, ó, olha o que Jesus disse. O mundo não está vivendo nas tribulações? Está. O cristão não está passando por tribulações? Está. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, lá fala assim: e tendes dito, Jesus disse, em mim, não podemos esquecer desse versículo, que conforta, consola, nós nos conforta, em mim tenhais paz. Falando para os discípulos e para nós, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós devemos ter paz na tribulação, que não é fácil. Às vezes você não tem paz exterior. Você está sofrendo, está com dor, está passando dificuldade, está vendo tantas coisas, fica com medo. O medo é terrível. O temor você fica. Mas a gente tem que olhar para Cristo adentro. Olha, se tu me levar agora, se eu morrer agora, eu estou com Ele, vou para os céus, não vou para o inferno. O difícil é a pessoa confiar em religião, confiar nele, confiar em obras, morre sem certeza, viver uma vida que sem certeza de nada. Devemos estar firmes. Então ele disse, e Josué então disse ao povo, versículo 19, não podereis servir ao Senhor, porém Ele é o Deus santo e Deus ciumento, que não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. Sabe o que quer dizer ciumento? Deus ciumento. Que tem no romance, o marido tem ciúme da mulher. O que quer dizer? Até o ciúme que é doentio. Alguém sabe o que quer dizer a palavra ciúmes? Ciumento. Zeloso. Deus zeloso. Deus santo é Deus zeloso. Ele zela por nós.
Só que Ele não perdoará as vossas rebeliões. Não, a não ser que arrependa. Mas morrer na rebelião com Deus, que os vossos pecados. Porque a mensagem dada aqui é que a palavra perdoar, como utilizada, significa remover ou carregar a carga da culpa. Que Cristo carregou a nossa carga, a nossa culpa. Ele removeu os nossos pecados, tudo para Ele e levou na cruz. Em outras palavras, Deus não pode fazer tal se a expiação que é apropriado, que é um tipo de Cristo que passou na cruz, e a fé nesse sacrifício. Então a fé nossa deve estar nesse sacrifício de Cristo que Ele fez, passou pela cruz, não nos nossos sacrifícios, não nas nossas tribulações, nada. É aí que está a nossa fé, a nossa confiança. Rebeliões significa uma ruptura ou um rompimento de contrato, do convênio. Às vezes a pessoa faz um propósito, chega até a fazer contrato, você rompe. Ele faz uma profissão de fé, ele passa por tudo, aquela experiência, para a igreja conhecer, a igreja confia, batiza. E depois tem gente, irmãos, não vou falar quem, um dia falou para mim, eu vou, antes de passar pelo batismo, eu falou assim, olha bem, confiou na carne, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem uma coisa que é mais difícil que ele falou que fazia. Vê se vocês calculam, o que é que ele falou depois? Alguém responde? Ninguém quer responder? Ele falou tanta coisa, ele falou uma coisa, foi igual o publicano lá, ou não, o fariseu. Fala, escutei cochichar aí. Então não vou falar também, vocês sabem, mas não quer falar, né? É isso aí, é o dízimo. Então, confiar na carne, não é isso. Olha, se romper, se morrer sem Cristo, a pessoa pode, antes de morrer, ela tem chance de obter o perdão de Deus em Cristo. Mas se ela partir deste mundo sem o perdão de Deus, ela não vai ter mais o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, só a base do Cristo crucificado no Calvário, a fé e a ressurreição de Cristo, e a fé nessa obra expiatória, como tem lá João 3,16, Efésios 2, 8 a 9, tudo pela graça. Pronto, mas tem que ser quando está vivo. Aí no 20 fala, se deixardes ao Senhor, e fores, e servirdes a deuses estranhos, então Ele se voltará, e vos maltratará, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Tudo isto que nós vemos, Deus nunca muda. Deus é Deus. Ele recompensa pela nossa obediência, a obediência do seu povo, e traz sobre os desobedientes a condenação ou a salvação. Ele traz, ele salva aquele que obedece a Jesus, aceita o chamado, e aquele que não, o desobediente, chama, não vem. Então é a condenação.
salvação ou condenação, que está lá em João 3,18. Agora aqui no 21, o conserto. O povo então disse a Josué: não, antes servimos ao Senhor. Não, antes, quer dizer, pelo contrário, em outras palavras, vamos servir ao Senhor. Quando Josué falou do Senhor, e hoje não é diferente, a pessoa precisa ouvir, e nós, povo de Deus, cristãos, precisamos ouvir. Todos nós precisamos ouvir falar de Deus. Eu preciso, os irmãos precisam, e aquele que não chegou à fé precisa também. 22. E Josué respondeu ao povo. Olha bem o que Josué respondeu, que serve para nós hoje. Alguém quer ler o versículo 22 aí, por favor? Como que fala a versão de vocês? Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes cultuar ao Senhor. E eles responderam: somos testemunhas. Olha bem só. Josué respondeu ao povo, porque eles falaram, né, com aquela firmeza: vós sois testemunha contra vós mesmo. Nós, irmãos, vocês, cada um, nós somos testemunha contra nós mesmos. Se eu falo o que faço e não faço, eu falei, eu sou testemunha, eu provo, eu vou dar conta daquilo. Não é responsável, não vou ser testemunho do meu irmão, do meu próximo, da minha esposa, nada, e cada um. Ele falou aqui, porque vocês falaram, não aqui no versículo antes ainda aqui, e o povo então disse a Josué: não, antes serviremos ao Senhor, falando para Josué. E quando vê a pessoa fala, deixa o pastor, deixa o irmão alegre, faz promessa, fala, então é melhor, acho que pensa, não fala muita coisa não. São testemunha contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para o servir. E eles responderam: testemunhas somos. Pronto, concordaram. Aí no 23 ele fala: tirai, pois, agora os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai ao Senhor, Deus de Israel, o vosso coração. Pronto, faz isso. Tira os deuses estranhos. Tira todas as coisas que tem nas vossas vidas, todas as coisas que estão ocupando o lugar de Deus. E nós devemos ver bem, analisar bem, o que está no lugar de Deus na minha vida, o que está tirando mais de eu servir a Deus. Eu estou mais servindo quem? É fácil a gente analisar, a gente é testemunha de nós mesmos. Então esta passagem prova que havia ainda idolatria entre os israelitas, e hoje há idolatria entre os cristãos, apesar das grandes coisas feitas a eles pelo Senhor. Por isso, o apóstolo João, na primeira carta, apóstolo João, o João amado apóstolo, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5,21. Tem crente hoje salvo, mas tem ídolos. O apóstolo falou. E o povo respondeu a Josué 24: ao Senhor nosso Deus sirvamos, e a sua voz obedecemos. O povo parece, só Deus que sabe, e eles que eles estavam firmes. E então Josué fez aliança com o povo naquele mesmo dia, e lhes pôs o estatuto e leis em Siquém. Então vamos parar onde começamos, que a hora está esgotada, quase, né? Agora, pois, temei ao Senhor. Temei. Não é temer de medo não, senhor. Temer, respeitar o Senhor.
E ter um certo temor, assim, que Deus, Ele é justiceiro. Ele pesa as mãos. O castigo do inferno estamos livres, graças a Deus, graças a Ele em Cristo Jesus. Mas as consequências podemos passar. Ele fala: olha, agora pois temeis ao Senhor e o sirvais com integridade, com honestidade, lá de dentro do coração, e com verdade, não é com falsidade, não é só aparência. Muitas igrejas, muitos cristãos estão só na aparência, vão na igreja por causa de irmão. Tem pessoas que vão na igreja porque é muito amigo, tem muito amigos. Irmãos, nós não podemos ir na igreja por causa de amiguinhos. Eu gosto tanto daquele irmão, eu vou naquela igreja, é meu amigo. Bajula. Ninguém de nós devemos estar atrás de bajulação, de estar atrás de abraço. É respeito. Você sabe o que eu estava pensando também hoje, mas falando outro assunto, né? Você sabe, mesmo a gente passando o gel na mão, não deve nem estar fazendo isso na mão. Sabe qual é a coisa que eu pensei? Você bateu, a primeira coisa, você não passa, mas você já bateu. Então, Deus abençoe, nós não podemos esquecer, vamos habituar isso aí. Passa o gel, porque você pegou uma coisa para isso aí. Mas a vozinha está certa, ela faz. Fui caminho da real. Falei, isso não é que passa, filho, já passamos. O outro passou lá. Pô, quem sabe até em casa não faz filho, passa no nariz, não devia passar uma vez. Eu tenho esse hábito. Então, e tirai do meio de vós os deuses, os quais serviram vossos pais. Então, tudo que os nossos pais, que nós aprendemos, nós quando nós era criança, nós viemos lá com nossos pais. E ele aqui está falando nossos pais, pegando atrás, de Abraão, pai de Abraão, irmão de Abraão, contando todos que eles fizeram. Então vamos ver. Amém? Que Deus abençoe, que amanhã possamos estar aqui. Que hino vamos cantar? 499. Que hino que é esse, irmão Daniel Vicente? Vou falar alguns que está assistindo, que Dicila Bento está assistindo, Joyce Eliane Bernardino está assistindo, Luciano Nunes Bispo, boa noite, está assistindo, Janete Sete, Macácio, irmão Paulo, está lá em cima, estou vendo. Qual é que é o hino 49? Canta um pouquinho dele aí. Deu saudade do Hélio, eu estava tocando isso lá em casa, eu acho que hoje. Esse, né? Vamos ver Jesus ali. Então tá bom, vamos cantar ele. R$499, né? Sim. Eu sei feliz, né? 400. Não é isso que eu pensei, não. Não, é ele. É isso que você pediu? Sei feliz. É. Porque esse aqui está sem música, então eu estou confundindo por causa disso.